Alessandra, você falou da desconexão. Eu acho que muitas vezes a gente tem essa dificuldade de enxergar, né, a mulher assumir tudo. E às vezes a gente não percebe, a gente é muito desconectado com a gente mesmo, né? Essa desconexão, né, a partir da japonologia, que eu adorei esse Eu também conceito. adorei. Adorei, eu não conhecia, conheci com a Alessandra. Como que a gente faz para buscar essa conexão de si? Porque a gente não enxerga mesmo. É difícil enxergar, é difícil ir atrás. Sim. De repente é a partir de uma dor, é a partir de uma dificuldade motora, enfim. Quais Então, são as suas dicas para isso? quando eu abordo na consulta a paciente, eu costumo fazer perguntas que elas costumam achar até interessante, porque elas falam, nossa, eu nunca imaginei que nutricionista fazia essa pergunta. Aí eu falo, mas eles não fazem, sou eu que faço, né? Então eu falo que a gente já não sabe mais do que gosta. Então eu sempre pergunto, você gosta do seu trabalho? Por que você está no seu trabalho atual? E aí eu deixo ela falar. Porque também eu percebo que as pessoas hoje em dia elas não têm mais tempo e nem paciência para ouvir o outro. E ouvir mesmo. Porque você fingir que você está ouvindo é uma coisa, né? Então eu sempre faço essas perguntas que passam despercebidas no dia a dia. Aí eu falo, qual foi a última vez que você fez algo que você gosta? Qual foi a última vez que a hora passou e você nem percebeu? Qual foi a última vez que você comeu uma coisa que você gosta? Qual foi a última vez que você conversou com o seu melhor amigo? Qual foi a última vez que você disse eu te amo para sua família? E aí, se a gente vê, parecem perguntas tão simples, mas são perguntas que, se você for parando para refletir e você estiver desconectada de você, você vai começar a perceber que na sua cabeça só está tendo problema, trabalho e o que, que você tem que fazer, que meta que você tem que cumprir. Então, é muito interessante isso, porque eu sempre falava para as pacientes que era muito, se elas gostassem de cozinhar, ia ser muito bom para elas durante o processo da reeducação alimentar, elas fazerem a própria refeição delas, porque cozinhar para quem gosta é uma terapia, Sim. né? Então eu falava, se você gosta, cozinha. Aí as que falavam que não gostavam, eu falava, não, tudo bem, então manda fazer, mas faça algo que você goste no tempo livre. E não é só você fazer no automático, por exemplo, eu vou assistir uma Netflix. Tudo bem, é super legal assistir uma Netflix, mas vai fazer um artesanato, vai escrever alguma coisa, vai pintar alguma coisa. Tudo que a gente faz com as mãos e precisa de usar a cabeça também, tira a gente das preocupações. Esses dias eu fiz com as minhas amigas a noite da aquarela. Aí a gente levou lá as tintas e tudo mais. E aí tava todo mundo lá pintando e você percebe que por mais que você só tá pintando uma casinha ali de lápis, você percebe que a pessoa tá ali naquele momento. Você Inteiro. volta a se conectar com você. Se às vezes você pergunta, se eu falar assim, Andressa, que cor que você gosta? Mas por que que você gosta? Qual que é a última coisa que você teve vontade de fazer e você ainda não fez? Então, perguntas muito simples que muitas das vezes a gente não sabe responder da gente, mas se eu te perguntar qual que é a cor do seu filho preferida, qual que é a comida do seu filho preferida, você vai saber. Então, nós prestamos muito mais atenção nas pessoas que nós amamos e tá tudo bem isso. Só que nós nos deixamos de lado. Então, eu sempre falo que nós precisamos de resgatar esse amor próprio, porque não é que nós não nos amamos, mas é que nós colocamos as pessoas que a gente ama como prioridades na nossa vida. E aí isso vai gerando essa desconexão, porque claro que você vai fazer o melhor para o seu filho, você vai fazer o melhor pela sua família, você vai fazer o melhor pelas pessoas que você ama, mas e quando você vai fazer para você? E aí, ao mesmo tempo, eu percebo que nós somos muito duras com nós mesmas. Por exemplo, você olha no espelho e aí você tá com aquela ideia de que você tá um pouquinho acima do peso. Aí você
faz, às vezes, na sua cabeça alguns comentários maldosos que você não faria, por exemplo, para uma amiga sua. Você exige de você as coisas que você, se você estivesse ouvindo a sua amiga desabafar com você, você iria falar: nossa, amiga, que puxado. Relaxa um pouquinho, você não acha que você está exagerando demais? Porque eu falo que a gente deixa de olhar para o que a gente faz de bom e a gente só olha para aquilo que faltou. E aí eu costumo trabalhar com elas também os conceitos. Tem alguns conceitos, inclusive, que são os que eu trago na minha imersão. Que aí tem o Naikan, que ele faz algumas perguntas de autorreflexão, que eu sempre pergunto, você escolhe uma pessoa em específico na sua vida, e aí você pergunta o que você ofereceu para ela, o que ela te ofereceu e quais dificuldades ou problemas você causou para essa pessoa, que é para você tirar o eu de cena e ver como você está impactando as pessoas ao seu redor. Aí depois eu também trago o conceito Nagomi, que é o do equilíbrio, que é você sempre tentar encontrar o equilíbrio, mas não na busca de um equilíbrio perfeito. É você saber lidar com o caos e mesmo assim se manter centrado de você mesmo. Porque eu acho isso muito importante. O mundo pode estar pegando fogo, você sabe que está pegando, mas o que está na minha mão? O que eu posso fazer? Eu tenho um balde para poder apagar o fogo? Eu posso ligar para alguém vir me ajudar? Não, não dá. Então, para que eu vou esquentar minha cabeça? Para que eu vou ficar ansiosa? Aí tem o kintsugi, que é como você faz a reparação de uma cicatriz com a laca de ouro. Então, eu falo para elas que muitas das vezes, quando acontece uma coisa triste na nossa vida, que deixa uma cicatriz na nossa alma, muitas das vezes a gente tem muito medo de revisitar aquilo e sofrer de novo, ou a gente tem medo de ficar vulnerável. Só que se você souber como reparar aquilo da maneira certa, que seria com o ouro, aquilo lá vai ser mais forte, você vai voltar mais bonita, porque tem uma história por trás, né, do conceito ali, Kintsugi. E aí tem o Wabi-Sabi, que ele ensina pra gente que você pode encontrar beleza no que é imperfeito e no que é incompleto. E aí depois o Obaitori, que são ele é formado por 4 candis de 4 flores diferentes, que mostram pra gente que a gente não precisa se comparar com ninguém, porque cada flor tem o seu tempo de florescer e tá tudo bem. Então eu sempre trago, às vezes até de maneira lúdica mesmo, porque depois que a gente fica adulto, isso acaba na nossa vida. A gente não se permite rir de uma coisa boba, fazer uma coisa boba, conversar uma coisa boba. A gente não se permite. Tem que performar o tempo todo. Nós temos que performar, nós não podemos estar vulneráveis, que nem a doutora falou da paciente dela que não pode estar vulnerável. A gente, por conta, às vezes, do reflexo, né, de todo esse espaço que a gente conquistou na sociedade, mas isso vai endurecendo a gente por dentro. E aí as coisas mais simples da vida vão passando batido. Vão passando batido. E aí a gente só foca no que está ali no automático. E é trabalho, casa e família. E aí eu falo, não, gente, a vida é mais do que isso. Você vai perdendo vontade de fazer as coisas. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a colocar expectativa em bens materiais. Você começa a colocar expectativa nos terceiros. E aí quando você vê... Na comida. Na comida. E aí quando você vê... Toda falta de conexão com nós mesmas vai gerar um resultado negativo, vai gerar um impacto negativo. E nós que vamos sofrer. E a gente só percebe quando a gente está no fundo do poço. E sabe o que eu achei mais interessante? É tudo muito lindo isso, tá no seu e-book, que é maravilhoso, é emocionante. Você também fala que a gente tem que se colocar no controle da nossa vida. Perder esse conceito de vitimização. Sim. Que é tudo isso que você falou, mas você fala de um jeito muito leve. Porque quando a gente tira, porque o meu chefe, a sociedade, o machismo, qualquer instância que seja.
Mas você deveria ter o controle sobre si mesmo. E a partir disso, só acontece quando você está presente em si mesma. Sim, E é sim. isso que você traz que eu achei super interessante, porque a importância, né? A partir de tudo isso, eu tenho um propósito. Né? Por que que eu devo cuidar da minha saúde, do meu estar? É sobre mim, não é mais sobre o outro. Então faz todo sentido. E não é sobre quem você quer agradar. Se eu penso sempre assim, se eu estiver bem, estiver feliz, eu ganho e todo mundo ganha. Todo mundo ganha, porque eu não sei se isso é comum para vocês, mas gente, não tem coisa pior do que você tá tendo que conviver perto de uma pessoa que só reclama, de uma pessoa negativa, de uma pessoa que só sabe terceirizar a culpa, que se vitimiza. Eu falo que isso é a pior coisa, isso contagia a gente. Sim. E a hora que você vê, você sai tão pesada, mas tão pesada, que parece que a pessoa sugou toda a sua energia, né? E eu falo que nós precisamos de nos responsabilizar pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos também. Antes, quando eu era bem mais nova, eu sempre fui muito sem paciência, eu era muito explosiva, eu queria tudo do meu jeito. E aí é até engraçado que a minha mãe sempre brinca comigo falando que depois que eu resolvi falar do Japão e tudo mais, que eu fui estudando melhor sobre isso, ela fala que eu mudei, né? Que eu tô diferente. Aí eu falei assim que eu acredito que é porque eu tô mais conectada comigo mesma. Então, se tem alguma coisa que eu não quero, hoje em dia eu consigo falar, gente, eu não quero, não tô afim de ir. Não, pode ir vocês, eu tô de boa. Ou alguém fez alguma coisa que eu não gostei, olha, me desculpa, mas o que você fez me desagradou, me desrespeitou, eu não quero. Então, assim, é tudo você saber aonde pôr o limite, como pôr o limite e com educação, que é o que eu prezo muito que os japoneses têm, né? Eles são muito educados, eles sabem como falar de uma maneira que não parece que eles estão chamando a atenção. E tudo isso eu acredito que eu aprendi vivendo lá, observando como que era. E aí só depois que eu estava longe que eu entendi toda a importância, mas eu acredito que era porque eu já tinha amadurecido. E aí eu consegui ver com olhos de que antes eu julgava muito. Falava, nossa, mas japonês é muito chato, japonês é muito não sei o quê. E hoje em dia que eu amadureci, eu falei, é por isso que as coisas funcionam, é por isso que é desse jeito que é. Tudo tem um tempo também, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendo com o Japão é tudo tem seu tempo. Não é o nosso tempo. Não. Tudo tem seu tempo. Você tem a ação, a responsabilidade da ação. Mas respeita esse tempo. E a vida fica tão mais fácil quando a gente entende isso. Quando a gente entende que vai acontecer. Mas vamos esperar, porque o processo ainda está acontecendo, está vindo, né? Então é só você dar o seu melhor. Você faz o seu melhor com o que você tem. E com certeza, se você fez uma coisa boa, se você plantou uma coisa boa, é claro que você vai colher uma coisa boa. Então não precisa ficar preocupado com o resultado. É só esperar. E curtir o processo. Com certeza. Como é que é? Confia no processo, né? Confia no processo e tenta curtir. E eu posso falar isso sobre mim. Eu falei, nossa, né? Eu sempre fui muito reconhecida pelo corpo. Aí eu comecei a questionar isso. Eu falo, nossa, eu não posso mudar um pouco. Eu fui mãe, eu gestei, eu formei uma pessoa. Por que que isso tá me incomodando? E aí eu falei, o que mais me incomoda é a percepção que o outro tem do meu corpo do que eu mesma hoje. Porque eu tô confortável. Eu sei que eu preciso da minha saúde. Então, eu comecei a ter dor nas costas, comecei a ter dor no joelho e tudo mais. Então, não quero viver dessa forma. Mas aí eu percebi que o que me incomodava era a percepção que o outro tinha sobre mim, não eu mesma, porque eu estava aproveitando o processo. Vou fazer o meu esporte, vou me alimentar bem. E aí eu optei por não recorrer, por enquanto, a suplementos, a medicações, mas é uma escolha minha. E aí eu entendo que é um processo
mais alongado, só que eu estou curtindo esse processo. E aí eu falo, né, que aqui a gente não está para julgar as escolhas individuais. A gente traz informação para que você tenha, de fato, oportunidade de escolha. Você Sim. escolher o direcionamento que você quer dar para sua vida e para sua saúde.